Quanto tempo leva para construir um prédio? Qual o maior edifício atual? Existiu algum prédio maior no mundo? Você já ouviu falar da Torre de Babel? Essas são perguntas que eu vou te responder logo após a vinheta. Me acompanhe. Olá, eu sou o pastor Júlio Miranda. Hoje eu venho compartilhar com você sobre um tema da Bíblia. É um tema polêmico e também misterioso. A Torre de Babel. Você já ouviu falar? Bem, mas antes eu quero te convidar a pensar quanto tempo leva para construir um prédio ou um edifício, né? Bom, dependendo dos andares, da análise do solo, um edifício de 20 andares, ele pode levar em torno de 15 meses até 20 meses, né? Isso em torno de 1 ano e 8 meses. Bem, e quanto tempo será que dura um prédio, um edifício? Em média, entre 50 anos a 100 anos. Mas pode chegar a 60 anos sem dar nenhum problema, dependendo do material. Então, um prédio que, um exemplo, tivesse que durar 150 anos, se ele apresentar materiais de baixa qualidade, ele pode durar 50 anos. Isso devido ao custo que muitas empresas barateiam. Elas abaixam essa qualidade do material. Qual o maior prédio atual? Nos dias de hoje conhecemos o Burj Khalifa. Ele fica localizado em Dubai, com altura de 828 metros e 163 andares. Dubai é uma cidade conhecida por construir arranha-céus, com uma arquitetura sofisticada e prédios luxuosos, atraindo assim a presença de turistas. Por que a Torre de Babel desagradou o coração de Deus? O intuito de Deus era espalhar povos, multiplicar eles por toda a terra, e não unir em um só lugar, e não unir uma só língua. É por isso que antes de terminar a construção da torre, Deus ele foi até a cidade e não permitiu que os homens dessem continuidade. Então ele soprou e espalhou os homens com diferentes idiomas. Por isso o nome Babel, que vem do hebraico, significa confusão. Quem foi Nimrod? Foi neto de Noé, que havia construído uma arca para salvar a sua família e os animais. Nimrod ele foi rei de várias terras. Ele teria iniciado a construção da Torre de Babel para se proteger de um possível dilúvio futuramente, já que a sua família havia sido muito prejudicada no dilúvio. Nimrod ele queria chegar perto de Deus, não para adorá-lo, mas para se vingar do dilúvio. Como havia uma só língua, Nimrod queria unir todo o mundo em um só lugar para praticar rituais pagãos. O que a história diz a respeito da Torre de Babel? Bem, ao redor do Iraque existem antigas construções conhecidas como zigurates. Os zigurates eram arquiteturas feitas por mãos humanas, acreditando-se aproximar o homem de Deus. Acredita-se que a Torre de Babel é um tipo de zigurate. Segundo a Bíblia, a Torre de Babel ela foi construída por materiais como tijolo feito de argila, só que não de qualquer maneira, e sim queimados. Isso foi experimentos de cientistas comprovaram ter mais resistência. Tijolo queimado de argila com betume, que pode ser também considerado o atual piche. Bem, não foi só Nimrod que construiu a Torre de Babel. Ele deu início, mas quem deu continuidade foi Nabucodonosor. E as comprovações históricas revelam
que no Iraque há tabletes de pedra onde apresenta a imagem de Nabucodonosor II junto com uma torre, sendo considerada Babel. O que a Bíblia diz a respeito da Torre de Babel? Em Gênesis capítulo 11, versículo 9, ela não fala de Nimrod e nem de Nabucodonosor II, mas ela fala a respeito de homens que falam somente uma só língua e eles se reúnem para construir uma cidade e uma torre que chegasse aos céus. Então a gente percebe que Deus decide ver essa cidade, né, e ele se aproxima dessa construção, e no versículo 6 e 7 ele diz assim mesmo: o Senhor disse assim, essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer, atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Bem, então logo após isso, Deus ele espalhou os homens. Eles acabaram cada um falando em idiomas diferentes e seguiram o seu caminho. E isso parou a construção da cidade. Vamos agora a uma reflexão. Quais as metáforas da Torre de Babel para os dias de hoje? Nimrod foi um homem extremamente habilidoso e administrador. Se ele vivesse no dia de hoje, talvez ele seria o maior empresário ou um grande estadista. Mas Nimrod, ele praticamente não temeu a Deus. Ele preferiu desafiá-lo. Então seus planos foram água abaixo. Atualmente, os Nimrods dessa geração, eles também esqueceram os princípios da sabedoria. Ou seja, eles esqueceram de temer a Deus. Então, queridos, eles não aprenderam com os erros do passado. Eles estão continuando a levantar torres. E essas torres vão continuar a cair. Não são torres que vão nos aproximar de Deus, mas sim Ele que já desceu para nos salvar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, de dar um like, um joinha, de compartilhar. Não esqueça de escrever nos comentários. Isso ajuda muito a manter o canal. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço. Deus abençoe.